Meu nome é Mariano, tenho 57 anos e essa história que vou contar aconteceu comigo há 49 anos. Na época eu era criança e mesmo depois de tantos anos, me lembro de tudo como se fosse hoje, tudo nos mínimos detalhes. O que se espera de um avô? Que ele seja tudo o que seu pai não é, certo? Que te mime, deixe você fazer coisas que na casa dos seus pais você certamente não faria. Pois é, minha infância não foi bem assim. Só conheci meus avós por parte de mãe. Os avós por parte de pai já eram falecidos. Minha avó era uma bondade. Porém, meu avô era uma pessoa muito ruim. Eu não lembro de ter ganhado um abraço sequer dele. Mas me acostumei. Minha mãe sempre dizia que ele era assim, pois esteve no exército. Na época eu não entendia. Só pensava que se fosse para me tornar uma pessoa como ele era, queria mesmo passar longe desse tal de exército. Ele tinha uma bengala que me dava arrepios. Ela era preta e seu apoio de mão era um dragão folheado a ouro. Sempre meu avô andava com aquela bengala pela casa e não permitia que ninguém tocasse nela. Minha avó um dia me contou baixinho que ela foi de um colega dele no exército. Os dois serviram juntos e durante uma missão na floresta, esse colega do meu avô teve pneumonia e faleceu alguns dias depois. Ele então pediu para que meu avô ficasse com a bengala, pois sabia que cuidaria dela muito bem. E eu digo que foi verdade. Parecia que ele amava mais aquele objeto do que minha própria avó. Como se não bastasse, o som dela também me dava muito medo. Meu avô não tolerava bagunça. Nos finais de semana, quando íamos eu e minha prima dormir lá, e ficávamos conversando muito alto no quarto, ele chegava e batia com a bengala na porta. Não precisava falar nada. Nós já sabíamos que era para ficarmos quietos e ir dormir. Nem abríamos a porta para não ver seu rosto ranzinza nos encarando. Porém, aconteceu algo terrível e que nunca vou esquecer. Hoje sou gay assumido, mas na época eu tinha apenas 8 anos, não tinha a menor ideia do que estava acontecendo e nem por que eu gostava mais de brincar de boneca com minha prima do que jogar futebol com meus amigos. Certo final de semana que estávamos na casa do meu avô, nos empolgamos na brincadeira. As batidas na porta com a bengala vieram cedo demais. Nós as ignoramos e continuamos brincando. Alguns minutos depois, meu avô abriu a porta do quarto com a maior força e então ele me pegou vestido de saia, com maquiagem azul e tiara de princesa na cabeça. Minha prima estava me vestindo. Eu não gosto nem de lembrar. Ele então disse: "O que é isso, moleque? Peraí. Eu vou te ensinar a ser homem." Ele então pegou a bengala e começou a me bater com ela. Ele a acertou tantas vezes nas minhas costas que comecei a gritar muito. Rapidamente minha avó apareceu no quarto e entrou na frente. Ela gritou com ele: "Você perdeu a cabeça, homem?" Ele então pegou a bengala e saiu do quarto. Minha avó ligou para meus pais e eles vieram rapidamente. Eu contei tudo, ainda com maquiagem azul, agora borrada pelas minhas lágrimas. Disse para meus pais que não queria voltar ali nunca mais. O tempo foi passando e eu perdi contato total com meu avô. Minha avó me visitava às vezes, mas lá naquela casa eu não tinha voltado. Até que 1 ano depois, ele faleceu. Só fui no velório porque minha mãe me obrigou. Mas até morto, ele me dava medo.
Depois disso, minha avó pediu para que eu voltasse a dormir lá nos finais de semana com minha prima. Assim ela não se sentiria tão sozinha. Então eu aceitei. No final de semana eu fui para lá. Confesso que estava com saudades, apesar de tudo. Minha avó ficou muito contente quando nos viu chegar. Nós entramos e assim que passei pela sala, me deparei com a bengala do meu avô. Eu fiquei paralisado naquele momento. Não esperava aquilo. Minha avó, percebendo o meu nervosismo, disse: "É só uma bengala, tudo bem? Nada mais vai acontecer aqui." Eu então fui para o quarto. Aquele objeto fazia com que eu lembrasse do meu avô o tempo todo e não queria aquilo. Porém, logo eu e minha prima começamos a brincar e eu acabei esquecendo. Mas algo estranho aconteceu. Já era de madrugada quando acordei com batidas na porta. Era o mesmo som que meu avô fazia com sua bengala. Meu coração acelerou. Eu disse: "Vó, é a senhora?" E de novo as batidas. Lentamente me levantei, caminhei até a porta, coloquei a mão na maçaneta e girei. Não tinha nada. Eu saí no corredor escuro, iluminado apenas pela luz do abajur no quarto da minha avó que ficava ao lado. Então avistei a bengala do meu avô, caída no chão. Nessa hora, uma mão pálida a apanhou. Quando olhei para o rosto, era meu avô com olhos vermelhos e veias pretas saltadas pelo corpo, que disse: "Vou te ensinar a ser homem." Ele disparou em minha direção. Eu comecei a gritar e, como num passe de mágica, ele desapareceu. Minha avó veio correndo e perguntou o que havia acontecido. Eu, chorando de soluçar, contei tudo. Minha avó dormiu com a gente naquela noite. Na manhã seguinte, ela se desfez daquela bengala. Eu imagino que ela não acreditou no que eu falei, mas o importante é que ela deu fim naquela bengala que, ao meu entender, estava prendendo a amargurada alma do meu avô aqui na terra. Eu sei o que vi, e também sei o que ouvi. Para mais contos, siga o podcast do Assustado no Spotify. Não deixe de seguir nosso TikTok, Facebook e Instagram. Links na descrição.